já passei 30 minutos gravando esse vídeo, eu nem percebi. Então, nós devemos não ter vergonha, porque tem uma passagem na Bíblia que diz, se eu não me engano, é lá no Evangelho de Mateus, que Jesus fala para os seus discípulos, seus apóstolos, lá em Jerusalém, e diz: vocês vão pregar meu evangelho, vocês vão anunciar o meu reino. Vocês vão ser rejeitados, vão ser perseguidos, vão ser humilhados, vão ser etc. Mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Salvo da onde? Desse mundo que será destruído. Ninguém quer ouvir, mas esse mundo aqui vai ser destruído. Já está escrito no livro de Mateus, no livro de Lucas, que no livro de Apocalipse diz que esse mundo vai ter um terremoto. Não vai ter um terremotinho só numa cidadezinha, não. Só numa cidade, não. Acontecerá um terremoto no mundo todo. E esse está lá escrito no livro de Apocalipse. E esse terremoto vai destruir as grandes cidades. Então, esse mundo que a gente está morando, está habitando dentro dele, ele vai ser o quê? Destruído com fogo. Com fogo. A lua, ela vai ficar escura. Ela vai estar com sangue. Creio eu, simbolizando o sangue dos profetas. O sangue dos servos do Senhor que foram mortos. Zacarias, o próprio Jesus Cristo foi assassinado, digamos assim. Jesus Cristo foi morto. Cruelmente colocaram prego pelos romanos. O povo pedia para ele ser sacrificado. Um homem justo que não pecou, etc. Não merecia aquele castigo, mas isso Deus vai castigar o mundo também. Não vamos pensar que Deus não. Deus vai lembrar de tudo isso aí que fizeram com o filho dele, crucificaram o filho dele numa cruz. Injustiça, um pecado terrível que está sobre este mundo. Zacarias, tentaram matar Jeremias várias vezes. Ezequiel, Isaías, só nós estudarmos a Bíblia. O rei Davi foi perseguido, mas graças a Deus, Deus deu vitória para ele. O apóstolo Pedro foi perseguido, o apóstolo Paulo foi perseguido. Tentaram de todas as maneiras possíveis e imagináveis matar, impedir que o apóstolo Paulo não pregasse a palavra de Deus, mas graças a Deus, Deus deu vitória para eles. Então, eles falaram que haverá terremotos, haverá epidemia, essa seca que está acontecendo na Rússia. Lá na Rússia está tendo uma seca. O que simboliza a seca? A seca, quando Deus não manda mais água da chuva. No tempo de Elias, se nós observarmos a história do profeta Elias, havia uma seca terrível em Samaria. Não chovia. Por quê? Porque o causa do pecado do povo, dos judeus. O povo era mau, o povo não adorava outros deuses, os ídolos, os demônios. Eles eram maus, desobedeceram à voz de Deus. O profeta Elias estava ali pregando. O profeta Elias estava ali falando do Deus de Israel para eles se converterem. Eles não se arrependiam. Aí tinha aquelas guerras ali, aquelas secas, enfim, quando era terrível, quiseram matar Elias, o profeta Elias, quiseram matar ele, mas graças a ele fugiu das pessoas dos seus assassinos. Tinha até uma assassina querendo matar ele, que era Jezabel. Então, era nesse cenário que o profeta Elias estava pregando a palavra de Deus. João Batista também mataram ele, degolaram ele lá na prisão. João Batista, nesse cenário de total maldade, perversão, Jesus Cristo veio com João Batista, foi perseguido, depois os apóstolos. O que eu quero dizer com isso tudo? Que por causa disso, desses pecados terríveis que acontecem no mundo,
Deus fecha o céu, não manda chuva para a terra. Aí o que acontece? A terra não seca, as pessoas ficam correndo para lá e para cá desesperada, querendo tomar água e não tem água. As pessoas ficam preocupadas, não dormem de noite, pensando, meu Deus, o mundo está secando, não tem água. Aí o que acontece? Vão para outro estado que tem água, aí vão tomar a terra das pessoas, vão querer as terras que tem água, aí vai surgir as guerras, porque aquela pessoa não vai querer vender aquela terra que tem água, aí vão brigar por causa da água, vão ter guerra por causa da água. E os que mais têm dinheiro é que vão dominar as terras que têm água. Os pobres vão morrer porque não tem dinheiro. Tudo isso é o princípio das dores que Jesus falou. Aí acontecerá as epidemias, porque sem água a pessoa fica desidratada, vai não beber água, não vai ter fruta, não vai ter mais. Vai ser escasso, só vai ter acesso à comida, às frutas, à agricultura, aquela pessoa que tem muito dinheiro, que vai ter muito dinheiro, é que vai ter acesso. Aquelas que não têm vão morrer de fome, porque a comida vai estar escasso, a fruta vai estar escasso, as feiras vai cair a produção, então tudo vai estar muito escasso, porque Deus já é o princípio das dores. Aí as terras que produzem mais, que tem mais água, as pessoas vão querer tomar essas terras por força. Vão querer tomar essas terras. Vai ter combate, vai ter isso, vai ter aquilo. Então esse mundo aqui, só Jesus para ter misericórdia de nós. Só o Senhor, nosso Deus, para ter. Graças a Deus que a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia e vê que a nossa morada não é aqui. Nós estamos só de passagem. Não devemos nos apegar. A minha casa é bonita, é isso e aquilo, eu sou apegado. Não devemos nos apegar na casa, porque se Jesus me chamar hoje, essa casa fica para quem Deus quer dar. O carro também fica. Eu vou levar só a minha salvação. Se Jesus dizer acabou os dias dela, vai buscar ela, vai buscar ele, então já bastou, já viveu muito. Então nós temos que estar preparados, com o coração inclinado, sabe? Se Jesus, eu creio nos teus profetas, eu creio no que a Bíblia fala, eu guardei o que a palavra de Deus diz para mim, que existe um novo céu, que existe uma nova terra, que esse mundo aqui já era, o mar já não vai existir. Eu dei crédito no que a Bíblia fala, que o mar não existirá mais. As pessoas não dão crédito, elas não acreditam. A gente vai falar isso, não acredito, mas o Deus criou os céus e criou a terra, deu o seu espírito de excelência para essas pessoas e dizer, olha, esse mundo já era. Esse mundo já era. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, aquele povo humilhado, aquele povo perseguido, um povo pobre, humilde, não tem dinheiro, mas é cheio de fé, um coração cheio de fé em Deus, cheio de esperança, cheio de humilhação, cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia de Deus. É essas pessoas que Deus vai vir buscar. E Jesus disse que aquela pessoa que se envergonhar dele e das palavras dele, se aquele discípulo se envergonhar do evangelho de Jesus, se aquela discípula se envergonhar diante de uma multidão, Deus colocou ela naquela cidade onde tem 3 milhões de habitantes, só ela é evangélica, só ela é crente, ela tem uma televisão, ela tem um canal, ela tem que falar do amor de Deus. Ela tem que falar da palavra de Deus, porque se ela se envergonhar da palavra de Deus, quando Jesus voltar na glória dele, com os anjos, milhares de anjos,
e com a sua igreja bendita, ele também vai se envergonhar daquela pessoa. Ele vai se envergonhar. Por quê? Porque ela se envergonhou dele. Ela se envergonhou dele. Ah, não vou falar de Jesus porque eu tenho vergonha, eu tenho medo. O que as pessoas vão pensar de mim? Vão achar de mim? Nós não nos devemos nos envergonhar de Jesus, nem da sua palavra. Porque nós sabemos que Jesus foi perseguido lá em Jerusalém. Pelos fariseus, pelos saduceus, pelos romanos. Ele foi perseguido, ele foi admirado pelos judeus. Nós não devemos de maneira alguma nos envergonhar desse homem maravilhoso, desse homem glorioso, desse homem piedoso, desse homem que perdoa nossos pecados, desse santo de Israel. Amém. Não devemos nos envergonhar da vida que nós levarmos, uma vida de pecado, de podridão, disso, daquilo. Mas agora nós não devemos nos envergonhar. Se nós morrermos por causa, professando a fé em Deus, nós devemos nos alegrar em Deus. Devemos nos regozijar porque já estamos bem próximos da nossa partida para a eternidade. Bem próximo, sabe? E dizer, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque ele virá. E quando ele virá como vem o ladrão. O ladrão, ele não avisa a ninguém que vai roubar a casa. Ele não avisa. A pessoa que já está planejando, o dono da casa já sabe que a qualquer momento a casa dele pode ser invadida pelo um ladrão, ele já coloca uma câmera ali, ele já coloca uma proteção ali, porque ele está sabendo que qualquer hora o ladrão pode invadir a casa dele. Então ele se prepara. Assim somos nós também. Nós estamos sabendo que qualquer hora Jesus pode adentrar esse céu, um anjo Gabriel, um anjo voando, pode chegar nessa casa aqui, na casa ali, voando, a gente vai ficar assustada, porque a gente nunca viu um anjo voando. Eu nunca vi anjo voando. Se eu disser que eu já vi um anjo voando, eu estou mentindo. Eu nunca vi um anjo voando, nunca na minha vida. Mas eu creio que existe porque eu leio a Bíblia. E a Bíblia diz que existe o anjo, o nome dele é até Gabriel. O mesmo anjo que falou com Maria, dizendo que ela estaria grávida, ela daria um filho a Jesus. Falou com Zacarias, depois... Eu sei que esses anjos, eles estão ao meu redor. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que eles me protegem. Não só eu, mas todo aquele que fala o nome de Deus. Então, fui uma determinada igreja, Deus e Amor até, uma igreja muito abençoada. Eu fui nesse dia, nessa noite, e a presença de Deus ali era tremendo, muito maravilhosa mesmo, a presença do Senhor. E aí me falaram que aquela igreja, os anjos, as pessoas viam, os irmãos, viam os anjos subindo e descendo na porta daquela igreja. Nós, os humanos, os naturais, a gente não vê. Se Deus abrir os meus olhos, eu vou ver. Eu verei a glória de Deus. É o que eu mais quero. Então, nós não podemos, de maneira alguma, nos envergonhar do Evangelho eterno. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo dizia e diz hoje, eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Eu não me envergonho de falar de Deus, porque é poder para todo aquele que nele crê. Amém? Continuando aqui a história a oração de Daniel, ele estava orando, falando na oração dele. O varão Gabriel, que ele tinha visto na minha visão, ele tinha visão, ele não era uma pessoa normal. Ele tinha visão, sonhos,
E o próprio anjo falava com ele. Veio voando rapidamente, tocou em minha hora do sacrifício à tarde. Ele instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Que maravilha! Ele estava suplicando a Deus aqui na terra, em Jerusalém, e quando ele estava orando, no início, no princípio, logo que ele orou, logo que ele fez essa oração que está registrada no capítulo 9, saiu a ordem do trono de Deus. Que maravilhoso em saber que quando um homem, uma mulher ora aqui, logo na oração dela, sai a ordem de Deus. Sai um decreto do trono de Deus. Amém. Isso é muito maravilhoso. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Porque, Daniel, és muito amado. Daniel era um homem muito amado por Deus, muito querido. Porque és muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra, entende a visão. Em sabermos que nós somos pessoas que Deus ama demais. Eu sou uma mulher que Deus ama demais. Deus amou-me de uma tal maneira que enviou o filho dele, o único filho dele, para quê? Para morrer no meu lugar. Amém. E saber que eu sou muito amada por Deus, é isso que interessa, é isso que importa, é saber que nós estamos dentro do coração de Deus. E dentro do coração de Deus, ninguém nos tira de lá. Nós somos amados por Deus, principalmente nós que falamos o evangelho com força, com coragem, com ânimo. Deus se agrada daquele homem, daquela mulher que fala de Deus com ousadia, com intrepidez. Amém. Deus se agrada. Vai numa igreja, jejuma, faz um jejum, faz uma consagração. Busca a Deus. Senhor, vou pregar para 80 pessoas hoje. Senhor, o que eu vou falar hoje para 100 pessoas que vão me ouvir, que vão estar ali 1h30 para ouvir que tu reina, que tu existe, que tu é dominador, que tu és o príncipe da paz, que tu és o Deus e que devemos adorá-lo. Que maravilhoso saber que eu fui escolhida por Deus para ser luz dos gentios. O amor de Deus é a coisa que a gente mais precisa e quer neste mundo, é o amor de Deus. O mundo pode estar nos odiando. O mundo pode estar nos odiando e querer que a gente desapareça do mundo. Mas Deus diz, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Disse para Maria, Marta, Lázaro já havia morrido. Estava podre, estava fedendo, estava... Mas Jesus falou para ela e para ele, tu creres? Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, Senhor, que tudo que tu pedires a Deus, o teu Pai, Ele te concederá. E ela chorando pelo irmão dela, Lázaro, que havia já morrido, havia 4 dias. Mas tudo que Jesus pedia ao seu Pai, Deus vai conceder a ele. E ele disse, mulher, tu não sabes que eu sou a ressurreição, eu sou a vida? Aquele que ainda esteja morto, mas se crê em mim, viverá. A ressurreição de Lázaro simboliza a nossa ressurreição. Jesus virá pessoalmente. Jesus chamou Lázaro. Lázaro. Aquela ressurreição simboliza a ressurreição do verdadeiro crente em Deus, do verdadeiro Filho de Deus. Ele ressuscitou, assim também Jesus vai nos ressuscitar.
porque nós vamos morrer. Vamos. Isso aí é fato, isso aí ninguém pode fugir do caminho dos mortos. Mas nós não vamos ficar para sempre morto. Jesus vai nos ressuscitar. E após da ressurreição, logo após esse acontecimento, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Isso é maravilhoso saber. Eu estarei para sempre com Jesus nas mansões celestiais. É nisso que nós devemos pensar. E isso que nos dá força para andar neste planeta, neste mundo, que a morte não é o fim para o Filho de Deus. A morte é uma partida para nós nos encontrarmos com esse homem maravilhoso, esse homem justo, esse homem digno de ser adorado, de ser amado, porque ele nos ama. Daniel, porque és muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra, entende a visão. Deus quer que a gente entenda a palavra dele. Deus deseja que nós, os mortais da terra, não sejamos... Ah, tu entendeu o que Jesus está falando? Não, não entendi. Deus quer que a gente entenda que Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Deus quer que a gente compreenda que Ele é o poderoso de Jacó. Deus deseja que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Deus não quer deixar nenhuma dúvida. Tu tens alguma dúvida que eu sou o que eu sou, Moisés? Moisés vai lá no Egito, tira aquele povo de lá, porque eu sou o que eu sou, estou te enviando. Eu estou te enviando lá no Egito. Tu está sendo enviado por mim, Moisés. Quem és tu, Senhor? O que eu vou dizer para ele? Eu sou o que eu sou. E é esse eu que eu sou é que nos enviou, está cuidando de nós também hoje. Deus quer que a gente entenda que Ele é o que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que abre uma porta e que ninguém pode fechar a porta que Ele abre. Aquele que manda uma bênção e ninguém pode dizer não para essa bênção. Aquele que sara um câncer, aquele que faz um cego enxergar, aquele que ressuscita Lázaro. Deus quer que a gente entenda o poder dEle, a magnitude dEle. Deus quer que a gente compreenda a força, o amor, a misericórdia, a piedade dEle. Deus quer que a gente entenda que Ele é o Senhor de ontem, de hoje. É isso que Ele quer que a gente compreenda. Tu me compreendes? Tu me entendes? Tu sabe o que eu quero de ti? Tu sabe o que eu desejo de ti? Eu desejo que tu seja mais santa, mais purificada, mais lavada, mais redimida, mais temente a mim. Eu desejo que tu tenha mais fé em mim. Eu desejo que tu seja submissa a mim. Eu desejo que tu seja mais quebrantada, mais humilde. Eu desejo que tu chore mais. Eu desejo que tu ande humildemente. Eu desejo que tu compreenda a minha palavra e guarde ela dentro do teu coração. E lute por ela, para que ninguém tome a palavra de Deus no teu coração. Amém? Nós temos que compreender e buscar esse Deus, Deus do relâmpago. Eu, quando eu estou orando, nas minhas orações, a minha mente, o meu cérebro, o meu espírito que está dentro de mim, dentro desse corpo, me faz lembrar o quê? Quando eu estou em oração, quando eu fecho esses olhos e volto o meu espírito, inclino a buscar o Deus da Bíblia. O que eu fico lembrando? O que passa na minha mente? Um filme, passa os relâmpagos. Eu imagino o mundo todo e caindo relâmpago para a direita, para a esquerda, para
para um lado, os relâmpagos. E quando eu estou com os olhos fechados, orando, às vezes não sai nenhuma palavra da minha língua, mas o meu espírito está escutando os trovões, aqueles relâmpagos. E aí eu busco este Deus. Eu entro eu fico pensando, eu fico já vendo essas coisas que eu vejo. Isso aí é coisa que eu vejo os relâmpagos, eu vejo os raios, eu vejo os trovões, eu vejo aquela churrada de chuva. Eu fico imaginando o poder de Deus. Eu vejo aquele mar, os seres, um monte de vivente. Eu fico buscando o Deus que está por trás disso aí. O Deus da Bíblia. Eu imagino uma vaca magrinha, aí eu fico imaginando uma vaca só um esqueleto, aí eu fico imaginando aquela pessoa que está só uma esqueleta lá no hospital, aí eu oro por ela, aí eu fico imaginando aquela vaca gorda, aquele homem alegre, aquela mulher alegre, feliz, porque Deus curou ela do câncer, porque ela tinha uma doença. Eu fico imaginando essas coisas. Aí eu fico imaginando os apóstolos pregando o evangelho. São essas coisas que nós devemos, pelo menos eu penso, quando Jesus estava aqui, colocava as mãos sobre a cabeça da mulher, a mulher era curada. Ele colocava as mãos dele sobre as crianças eram curadas. Quando ele colocava as mãos sobre o endemoniado logo imediatamente era curado. Essas coisas são reais, não são fictícias. Não são lendas, são reais, é o poder de Deus. A este Deus que quer que a gente compreenda a grandeza dele, a majestade dele, entender a visão de Deus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. E sobre asas das abominações virá o assolador. Isso aqui é o anticristo. E isso até a consumação, o que está determinado, será derramado sobre o assolador. Já está determinado. Tudo já está escrito pela mão de Deus. A minha vida já está escrita, já foi escrita. Ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, já está tudo planejado. Quem é o diretor? Deus, Jesus. Nós somos os personagens dessa grande missão. Ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, vai acontecer isso com ela, vai acontecer isso. Está tudo planejado já. Já está tudo premeditado pelo coração de Deus. A nossa existência, a nossa vida. É nisso que nós cremos. Amém? É nisso que a minha vida, a minha história foi escrita pela mão desse Deus maravilhoso. Ele escreveu a minha história. E é Ele que dá o ponto final e fecha o livro e coloca um selo
Está selado esse livro para apresentar a este Deus. Amém. A este Deus, o Deus da Bíblia, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para toda a eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.